Eu não mexo com a harmonização, mas tem muitos amigos meus que mexem. Normalmente eu gosto do antes. No caso dela mesmo, eu gostava muito mais do antes. Há ótimos casos de harmonização. Mas o dela mesmo eu gostava mais do antes porque parecia muito mais natural pro corpo Corpo dela, sabe? dela. Até pra tom de pele dela, direitinho, Eu sabe? acho que ela é gaúcha, né? Ela é Ela é gaúcha, né? gaúcha. E agora eu acho muito forçado e ficou meio exagerado, sabe? Só que isso dividiu muito opiniões. Isso. Vamos lá. Eu sou a favor, até porque eu amo harmonização facial, eu amo botox, né? Pudesse vivia em cima de botox. Mas é aquela coisa, né? O do bom senso. Ah, sim. Então, assim, tem coisas que dá pra melhorar, Uhum. entendeu? Se você pegar uma foto, inclusive já até postei isso umas vezes, uma foto minha antes e depois, mesmo que eu ainda tenha um rostinho mais angelical, eu era bem mais. Eu tinha uma bochechona, tinha um rosto mais oval, bem redondinho. Isso me incomodava muito. Hoje a harmonização facial, ela veio justamente para agregar na autoestima da mulher e do homem Do também, homem Sim. também. Uhum. né? Então, por isso que eu tô falando a questão do bom senso. Uhum. Então, assim, tem a Bela, essas modelos, elas fizeram a harmonização. Se você botar o antes, depois você vê uma diferença ali. Só que fizeram algo para agregar na profissão delas, né? A questão dessas cantoras, Anitta, por exemplo, né? Anitta, eu particularmente acho o rosto da Anitta perfeito, né? O Antes e dela pra mim depois, combinou muito com o dela, muito com sim. ela. Sim. O que acontece? Hoje, o empoderamento feminino, ele tá muito em alta. Então, Sim. ele tá praticamente todas as profissões. Sim. Então, o empoderamento, ele tem uma ligação muito grande com a sua imagem. Então, é do subconsciente nosso. Então, quando você olha pra uma pessoa que tem um rosto angelical, você vai dar palco pra essa pessoa? Você vai. Você acha ela mais frágil por esse rosto. Você tá Entendi, entendendo? entendi. Então, assim, a Entendi. harmonização tem uma pegada ali, sim, pra autoestima, mas ela tem uma Não pegada tinha pensado também nisso. pra autoridade, a imagem. Então, se Entendi. pega uma pessoa que ela tá vestindo de rosa, não que rosa não seja, só seja algo, né, de infantil, não, pelo contrário. Mas entrando na linguagem das cores, Linguagem do do mercado, mercado. sim. Você que é advogado, Aham. qual que é o nosso padrão da Preto, né? formalidade? É o preto. Aham. E o preto, ele traz essa autoridade. Sim. Entrando já na harmonização. A harmonização, ela deixa um rosto marcado, um olhar marcado, né? Então, essas linhas mais marcadas, elas te dão um empoderamento, né? Então, Aham. dá uma força ali, que seja no seu olhar, que seja no seu posicionamento. Então, eu acredito que essas cantoras, atrizes, tudo estão fazendo isso para agregar a imagem delas, Sim. É igual entendeu? você falou, né? É a questão do bom senso, Do né? bom Uns senso. vão pro exagero. Sim. Eu também, assim, Lula, eu fico mais com o Japa. A questão da Luísa, eu acho que ela deu uma exagerada. Por quê? Porque ela não tem nada de latino, né? Assim, a não ser que nasceu aqui, né? Que Aham, nasceu na América Latina, sim. Mas os traços são europeus, né? exato. Gaúcho e tudo. Então, assim, foi uma mudança muito radical, né? Radical. Tá certo que tinha coisa, sim, que podia melhorar. Já a Anitta não, né? A Anitta é carioca, eu acho. Já é uma Uhum, pessoa morena e tudo. Já caiu bem mais exato. nela, né? Do que... Mas, assim, eu sou a favor do que você falou. É bom senso. É Eu o acho que bom tem pessoas senso. que vão pro exagero. Aí já fica Exato. meio que... Quando Sim. eu fiz a minha harmonização, a primeira coisa que eu falei foi, olha, eu quero tirar essa imagem infantil do meu rosto, Ah, sim. entendeu? Entendi. Lógico, tem que mexer muita coisa aqui ainda, mas assim, é o bom senso. Sim. Então, assim, por isso que é muito bom a gente prestar atenção, a gente ter, sim, certos critérios, ser criterioso em escolher um bom profissional. Porque existe aquele profissional que tem um bom senso. Olha, o meu, por exemplo, quando eu fui colocar o preenchimento labial, eu falei, não, não quero volume. Entendi. Aquela coisona, não quero. Eu quero contorno. Não, vamos fazer. Então vamos fazer. Vamos, Interessantíssimo. vamos Interessante. colocar assim, 5 ml. Vamos colocar 0,5 ml. Vamos colocar 1 ml de pouquinho? Vamos colocar. E eu amei de primeira. Entendeu? E já tem aquelas pessoas que saem do consultório com a bocona. Aí já Exatamente. choca, né? Acho Exatamente. que a Fala que, boca, nossa, a boca da pessoa chega primeiro do que o rosto dela. exato. Né? E outra coisa, Lula, Aí Exato. é. falando desse mundo assim, tem uma influencer aqui de Gurupi, que ela nem mora mais aqui em Gurupi. E ela era minha paciente, né? E a Uhum. gente ficou muito amigo. E ele falava assim, ó, fulana, ela lembra que ela tava crescendo na época, então nem tinha os seguidores que ela tem hoje, né? Ela tava começando a fazer
como eu brincava com ela, começando a blogueirar, né? Uhum. E eu falei assim, ó, mas vai chegar um momento que vão te oferecer harmonização. Nossa, isso E tem se demais. prepara. Porque vai ter os bons profissionais e vão ter os Exato. maus. E os maus vão ser aqueles assim, só enfia harmonização. Tipo, a pessoa pensa assim, se eu posso, por que eu não vou? E a ideia não é, se eu quero, eu vou. Aí tem essa diferença, né? Aham. E eu lembro que eu vi muito, porque assim, quando a gente vai estudar anatomia facial, há um padrão, Exato. né? Cada um tem o seu Cada padrão. um tem seu padrão. E assim, o ideal, igual, a gente fala muito de quebrar padrão. Só que a gente vê, às vezes, é o rosto ficando igual de todo mundo. Então há uma padronização de rosto por causa disso. Porque, por exemplo, você vai pegar uma pessoa de traços finos. Se ela mudar muito o padrão dela de forma radical, vai ficar estranho. Vai ficar Porque estranho. o padrão dela não é esse, entendeu? Então, o que eu vejo que aconteceu muito em Gurupi é de muitos influencers que foram ganhando, né? Igual o teu. Eu não sabia que eu tinha harmonização. Tenho. Adorei, porque eu não sabia. Também Então, não sabia. Nem ficou- dos lábios, quando ela falou dos Isso, lábios. eu ainda parei pra olhar assim, ó, É. porque ficou natural. Essa é a Sim. ideia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de lente de contato. O Amo. sorriso branquinho, né? Todo mundo, você tem que jogadores famosos, Firmino. Firmino. Nossa. teve o Whindersson Nunes que ficou uma boca de teclado, Exato. que ficou muito branco, Sim. ficou muito artificial. Fica. E a estética odontológica, a mais chique, a melhor de todas, é a estética que deixa natural. Deixa Exato. muito belo, mas natural. Isso. E o que eu vi, as influências aqui de Gurupi, muitas delas começou a mexer em boca, em nariz, e não sei o que. Véi, ficou umas bocas tortas. Sério, eu falei assim, gente, você não precisa disso daí, sabe? Ainda não. Mas eu tinha intimidade, eu não falava, né? Uhum. Mas eu vi que houve muito essa questão de uma busca pela estética e por fazer as Desesperado, né? permutas que, sabe, acabou que não ficou tão legal como poderia ficar, sabe? Exato. Assim,